quando esses condimentos estão presentes, não pode dar errado, porque estamos todos a aprender também. E havendo esses dois componentes essencialmente, as coisas vão acabar por acontecer de forma harmoniosa. O que é importante para estas crianças? Eu não sei se quiserem, entretanto, ir colocando aí algumas questões, eu depois também vou respondendo. É aquilo que eu estava a dizer, sobretudo, amá-las incondicionalmente. Isto significa o quê, concretamente? E às vezes os pais dizem, então, mas eu amo incondicionalmente o meu filho. O que é que isso... claro que eu amo incondicionalmente o meu filho. Mas eu vou chamá-los a uma reflexão e nós, muitas vezes, não amamos assim tão incondicionalmente. Porque eu vejo muitas vezes que, sobretudo estas crianças que são hiperagitadas, reparem que eu não tenho estado a usar a palavra hiperativas, mas também já lá vou. Estas crianças que são hiperagitadas e que já vimos que, na realidade, elas não têm culpa disso. O que é que começa a acontecer? Elas estão sistematicamente a ser chamadas à atenção. Porque fazem disparates, porque não pode ir para ali, porque tem cuidado, porque agora partiu, porque agora bateu, porque agora não sei o quê, porque agora salta da mesa, N situações, porque quem os tem sabe bem o que é que se passa, não é? Então, começa-se a gerar um padrão que é de estar sempre a dizer não e sempre a chamar a atenção da criança. Se ela vai para a escola, passa-se a mesma coisa. Quanto mais isto acontece, mais a criança se sente pressionada, mais ela se sente ansiosa, a autoestima começa a vir por aí abaixo, porque ela sente-se um traste, um caco. E às vezes nós esquecemos-nos que ela não sabe fazer de outra maneira. E tudo o que ela quer é agradar e é corresponder. Mas, porque eles não fazem os disparates que fazem, isso tudo, por maldade ou por mal. Eles fazem porque não sabem e não conseguem fazer melhor. E se nós percebermos isto, e também a nossa perspectiva começa a mudar um bocadinho. Mas estava eu a dizer, a criança que vai para a escola e que está sempre a ser chamada a atenção do professor, e o pai vai buscar, e ele hoje fez isto e fez aquilo, e não parou, e bateu no colega, é óbvio que os pais começam também a carregar uma carga, que olham para aquele filho, não sabem o que lhe fazer e só recebem queixas. E eles próprios, os pais, começam a olhar para a criança com olhos de julgamento, com olhos de reprovação, com olhos... começam a castigá-lo muitas vezes, a tirar o que ele gosta, a não fazer isto, a não fazer aquilo, tudo coisas que a criança gosta. Ora bem, é preciso, em determinado momento, pararmos, porque os adultos são os pais, parar, respirar, é preciso muito respirar, e olhar com outros olhos, e abraçá-lo, e dizer-lhe
as vezes que forem precisas, as vezes que tiverem vontade e as vezes que forem precisas, que os amam incondicionalmente. Estas crianças precisam muito que se lhes repita isto várias vezes, porque o estigma que eles trazem é do não fazerem nada de jeito e de não corresponderem, no fundo, às expectativas dos pais. Então depois já tanto faz como tanto fez, como se costuma dizer, perdido por um, perdido por mil. Então o adulto é que tem que criar as condições para parar e começar a olhar para aquele ser que muitas vezes só precisa de ser acolhido, abraçado, validado nas suas emoções, porque no fundo a criança, quando reage assim, ela está a expressar algo que ou está no inconsciente dos pais, ou algo que está no inconsciente da ancestralidade também, ou algo que os pais em criança não puderam expressar, ou muitas pessoas naquele clã familiar que não foram vistas, ouvidas, etc. Para além de todos os outros fatores que eu também fui referindo. Então, ele está e tem estas atitudes numa tentativa de ajudar a que alguma coisa, algum aspecto seja visto, seja acolhido e seja amado. No sistema escolar, estas crianças estão a implorar que se mude alguma coisa, porque este tipo de crianças super agitadas, aliás, as crianças hoje, elas aprendem em movimento, elas aprendem fazendo, elas aprendem na interação. Como é que se pode esperar que qualquer criança, mas estas que estamos aqui a falar hoje, sobretudo elas, não é? Que estejam uma manhã inteira, um dia inteiro fechado numa sala, muitas vezes ter que estar sentado, sem poder muitas vezes ir à casa de banho quando necessita. Portanto, há aqui uma série de condicionamentos que não são de todo compatíveis com as características da criança, não é? Então, isto também tem que ser revisto. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu tive muitos alunos desta natureza e sei o quão é difícil e muitas vezes na escola não têm condições para lidar com estas situações, mas elas têm que ser, não podemos fingir que não existem, não podemos fingir que não vimos, porque estas crianças querem dizer alguma coisa e elas precisam que olhemos para elas de uma outra forma. Toda essa energia que elas trazem, ela precisa de ser colocada em movimento. Então, são crianças que normalmente andam aos pulinhos, andam aos saltinhos, ou querem correr, porque é a forma que elas têm de libertar. Então, os pais também vão precisar de reciclar e mudar os seus hábitos de vida, criar
mais momentos em que isso tem que fazer parte do cotidiano. Como eu estava a dizer há pouco, muitas pessoas querem ter filhos, mas depois poucas sabem o que é ser pai e ser mãe, não é? E um filho, ele é um projeto de vida. Ele não deveria vir por acaso. É um projeto de vida. E quando nós o temos, é para toda a vida. Um filho é para toda a vida. E quando é pequenino, a vida dos pais tem que ser, os projetos têm que visar o futuro daquela criança, o presente e o futuro daquela criança. Então, se a criança necessita de mais tempo, de mais espaço ao ar livre, essas condições têm que ser criadas. E neste momento, eu farto-me dizer isto, as crianças hoje, elas precisam, elas precisam tanto, tanto, tanto do contacto com a natureza, que muitas vezes as pessoas não têm a ideia. Então nós temos que criar momentos em que isso seja proporcionado. Planear a nossa vida, os pais, não é? No caso, de forma a que muitas vezes as pessoas têm que mudar de vida, têm que mudar de local onde estão. Porque o que está em primeiro lugar é este ser, é a saúde dele, é o bem-estar, é o equilíbrio. Isso tem que se buscar soluções para isso. Só que eu às vezes vejo que as pessoas estão tão envolvidas nas suas vidas, às vezes pequenas, do trabalho para casa, sem tempo para nada, sem tempo muitas vezes para eles, em cidades, em paredes, eles estão na escola, depois vão para o centro de estudos, depois vão para as atividades, depois vão para isto, para aquilo. Eu, quando consulto as crianças com os florais, elas vêm exaustas. A energia delas é de exaustão. Como eu antigamente atendia pessoas que estavam sob um stress enorme no trabalho, é a mesma leitura para estas crianças. Então elas estão exaustas a todos os níveis, porque esta vida que lhes proporcionamos é terrível, proporciona isso mesmo, uma exaustão e uma pouca vitalidade, e quando eles têm tanta energia, tanta vitalidade, tanto para dar, e nós estamos a contraí-los, depois vêm estas crianças que não se deixam moldar, mas que eles também acabam por ser, digamos, aqueles que vão, que se dão, que se doam para que alguma coisa realmente mexa e mude. Já referi há bocado, ainda voltando aqui à natureza, eles precisam de pés e mãos na terra, contacto com o ar, contacto com o mar, contacto com cristais. São seres também da natureza e que ajudam a criança a equilibrar, a harmonizar. E eles gostam também, normalmente, quase todos gostam
ter no quarto, deixá-los mexer, deixá-los entrar em contacto com essa energia que vem da Terra também e que os ajuda tanto também no seu equilíbrio. Falar sempre a verdade, sempre a verdade. Ouvi-los com os ouvidos, mas ouvi-los sobretudo com o coração. O que é que eles têm para dizer? Sentem-se com eles e escutem. O que é que eles têm para dizer? Eles têm tanto para nos dizer. Nós temos tanto para aprender e muitas vezes não lhes damos tempo para isso. Então, um ser que está aqui, que vem com tanto para dizer, com tanta informação dentro de si, com tanta energia, o que é que nós estamos a fazer com eles?